Feliz seja o seu dia! Estamos aqui, dia 1º de junho de 2026, fazendo o Leitura Viva de Mulheres que Correm com os Lobos. Sejam todos bem-vindos e informamos que essa é uma live para mulheres, porque nós vamos fazer a leitura desse livro, que está de ponta cabeça, mas que também podem ter a participação dos homens que queiram aprender e conhecer um pouco mais sobre as mulheres que correm com lobos. Esse livro é um livro incrível, ele tem proporcionado muitos insights para mim e para minha parceira de live. Então a gente tem evoluído muito como pessoa, como mulher, a gente tem tido conhecimentos profundos sobre a psique feminina através dos insights que esse livro traz. Esta série fica disponível numa playlist lá do YouTube. Então, se você quiser participar, seja muito bem-vinda. Então, nós ficamos aqui no aguardo da minha companheira de live. Meu nome é Gislene Marques, sou mentora de identidade para mulheres. E o que significa isso, ser mentora de identidade? Eu trabalho com mulheres que têm dificuldade de dizer não. Ou seja, são as mulheres que vivem no piloto automático e se tratam com profundo descaso. Então, essa live ajuda cada mulher a ser um pouco melhor, ok? Agora vamos ver se eu acho minha própria live enquanto eu aguardo a minha companheira de live chegar. Aí a gente... Bom dia para mim. Chegou a minha moderadora. Então a gente já troca ela de lugar. Deixa eu ver se eu acho o meu painel. Eu pensei que meu painel ia ficar gravado, mas ele não ficou gravado. Bom. Enquanto a minha companheira de live não chega, vamos adiantando. Seja bem-vinda, sejam todas bem-vindas. Nós estamos na página 251 dessa edição do livro Mulheres que Correm com Lobos. Nós estamos falando da história da preservação do self, a identificação com as armadilhas, arapucas e ameaças que impedem a mulher de ser quem ela realmente é. Aqui começou a história da menina e os sapatinhos vermelhos. Resumindo a história, o que acontece? A menina era uma órfã, uma pessoa que vivia numa situação precária. Ela mesma criou o seu sapatinho vermelho e depois ela foi adotada por uma senhora. Só que quando ela foi adotada por essa senhora, a senhora pegou aqueles sapatinhos vermelhos que ela mesma tinha feito e jogou no lixo. Mas para essa menina, aqueles sapatinhos vermelhos tinham um significado muito profundo. E aí o que aconteceu depois? Ela foi em busca, ela
não ia andar descalça, né? Ela foi usar outros sapatinhos. Nisso, o sapateiro encantou ela com outros sapatinhos vermelhos, todo cheio de perequeté. Então, assim, o que aconteceu? Vamos para o final da história? Esses sapatinhos, eles começaram a assumir o controle sobre a menina. E ela passou a dançar, 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 dançar. E teve um momento que ela já estava exausta e ela não conseguia mais controlar o sapatinho. E aí o que teve que fazer? Ela teve que no pé para que ela pudesse se libertar da escravidão que esses sapatinhos proporcionaram para elas. Na parte, né, antes, no anterior, o que nós analisamos? Nós analisamos a questão dessas sapatilhas, como que isso entra dentro do self da mulher, como que isso faz com que a mulher, vamos dizer assim, como que a mulher que quando tá faminta por alguma coisa, ela não consegue, né, resistir, ou seja, ela fica à mercê das arapucas da vida. Hoje nós vamos destrinchar essa história através dos sapatinhos vermelhos feitos à mão. E aí eu estou aguardando a minha companheira de live. Apesar que ela foi fazer um exame hoje, né? Vamos lá, vamos verificar. Fala, Giovanni. Hoje eu tô aqui em outro Instagram. E também aguardando, né, o meu banner do meu Instagram original. Esse aqui é um Instagram profissional, então esse vamos trazer assuntos mais focados no autoabandono funcional. E a Vogi é a Vogi, né? A Vogi é aquela pessoa do mundo, né? Vamos lá. Deixa eu ver se ela está vindo. É isso mesmo, página 251 dessa edição. E aí estou aqui no aguardo. Enquanto a gente vai aguardando, eu vou falar. Vocês podem encontrar a playlist com todas as histórias deste livro que nós já lemos aqui no Leitura Viva, de Mulheres que Correm com Lobos, na playlist do Pretinho, né? Ou do YouTube, para os íntimos. E lá tem toda a narrativa. Além da narrativa, nós também fazemos uma ativação no final da live. Agora vamos ver se a minha companheira, se ela acordou ou não. Cadê ela? Bom, gente, bora nos taps para ajudar a subir a live. Feliz dia, Giovanni. Nesse aqui, vamos nos taps. Eu acho que ela cai no sono profundo. Ai, meu Deus. Vamos ver aqui o que nós podemos fazer. Bora lá. Ai, que bonitinho.
Feliz dia. Bom, vou aguardar mais uns 5 minutos. Caso ela não venha, eu vou fazer a leitura do livro. E aguardar. Obrigado pelos taps. Pelos taps. Ver. E informar para vocês. Aproveitar para fazer um envio aqui. Então, vamos agradecer a Deus, agradecer aos nossos mentores e aos nossos guias espirituais por mais uma live Mulheres que Correm com Lobos. Hoje estamos iniciando, dia 1º de junho, em outro canal. Olha só, diferenciado do canal original. E para quem está chegando aí e quiser uma boa mensagem para o seu final do dia, nós temos a live no perfil da Vogi do Saco Contentes. Os Sacos Contentes da Vogi estão de volta a partir das 21 horas hoje e durante a semana. Nem sei se esse meu negócio está funcionando, peraí. Aproveitando, eu vou fazer alguns testes aqui, cadê? Eu não tô ouvindo. Vai rolar a festa, vai rolar sonoros. Quando ela não chega, romance. Estamos testando, aproveitando. Feliz dia, Frida! Obrigado por ativar o Hurt Me. Tô aqui iniciando essa live nesse outro perfil. Porque esse aqui vou trazer um perfil um pouco mais profissional nesse aqui e um pouco mais leve, livre e solto no perfil da Vogi. Como é que você tá? Tá tudo bem? Estou no aguardo aqui da minha parceira de lives. Enquanto isso, vamos aquecer a live com os steps. E obrigada, Deus abençoe aí pela ativação do Hurt Me. Que bom! E você vai abrir live hoje?
Eu vou escolher um dia da semana pra estar passando na live de todo mundo. Porque não dá, né, pra gente passar em todas as lives. Obrigado por compartilhar. Deixa eu aproveitar e compartilhar aqui também. Vamos embora de tap-taps. E vamos aquecer mais os nossos vídeos, né? Os nossos vídeos estão tão... Sério? Aqui tá difícil pelo frio. Nossa, precisa ter assim muita força mesmo para estar abrindo esse horário aqui, porque aqui no Brasil, em São Paulo, tá muito frio. Mas estamos aqui. Mas aí eu vou abrir e passar a abrir de noite. Mas o que tá acontecendo? Mas tá tudo bem com você, né? É só aquelas dificuldades operacionais, né? A vida vai acontecendo e a gente vai tendo que se virar com a vida, né? É só. Tô aqui tentando aprender a usar esses negócios aqui. Ah, então tá bom. Não. Deixa eu ver se eu mando pra ela aqui. Será que ela não me segue nessa aqui? Meu Deus. Não! Meu gato, gente, meu gato. Meu gato tá fazendo arte. Vem botar a patinha aqui. Vem mostrar para as pessoas que você tá fazendo arte. Obrigada. Mas eu não acho não, gente. Tá com a cara. A cara amassada. Ai, ai. Deixa eu mandar aqui a live. Eu nem sei se é. O meu gato tá fazendo uma zona aqui, vocês não têm noção. Mas obrigado. Você tá aprontando, né, Dewey? Você tá aprontando, né? Gatinho danado, gente. Deixa eu ver, eu nem sei se eu sigo você nesse perfil aqui. Esse perfil aqui, ele é todo novo. Segura aí. As pessoas não vê os bastidores, gente. Eu tô com meu gato aqui metendo a mão no meu celular. Você quer dar tap-tap? Põe a patinha aqui, faz assim, a tap-tap. Olha lá. Quem disse que gato não faz, né? Ah, ok. Hoje vai ser uma live mais silenciosa, mas gratidão. Você ficando aqui é bom porque aí já, como é que fala? Mostra que tem público, né? Aí o TikTok entrega mais. Mas ok. Rutinha, eu vou começar a ler. Se o meu gato deixar, né? É isso, gente. Vocês não falar que eu tô mentindo. Não. Deixa eu tirar, peraí. Deixa eu tirar o meu celular de perto dele, porque... Dewey. Que coisa, menino. Você quer atenção? Vem deitar aqui. Mas ele é danado.
Então vamos lá? Hoje nós vamos iniciar na página 251 a perda brutal nos contos de fadas. É mais do que razoável que se pergunte por que motivo os contos de fadas têm finais tão brutais. Como eu havia citado, no final da história, a menina ela tem que abrir mão dos próprios pés para poder ter liberdade, né? Então, trata-se de um fenômeno encontrado por toda parte nas mitologias e no folclore. O horripilante fecho dessa história é típico dos finais de histórias de fadas, nas quais a protagonista espiritual é incapaz de completar um esforço de transformação. Em termos psicológicos, o episódio brutal comunica uma verdade psíquica imperiosa. Essa verdade é tão urgente e, no entanto, tão fácil de ser descartada quando dizemos assim entendo, e seguimos, mesmo assim, na direção da nossa ruína. Que é improvável que prestemos atenção ao aviso se ele for expresso em termos mais leves. No mundo tecnológico moderno, os episódios brutais dos contos de fadas foram substituídos por imagem nos comerciais da TV, como, por exemplo, aquelas que mostram uma fotografia de uma família com um dos membros eliminado e com um rastro de sangue cobrindo a fotografia, para mostrar o que acontece quando a pessoa dirige alcoolizada, ou aquelas imagens que tentam convencer as pessoas a não usarem drogas ilícitas, mostrando um ovo a borbulhar numa frigideira e salientando que é isso o que ocorre com o cérebro submetido a drogas. A imagem brutal é um velho recurso para fazer com que o selfie emotivo preste atenção a uma mensagem muito séria. A verdade psicológica na história dos sapatinhos vermelhos é a de que a vida expressiva da mulher pode ser sondada, ameaçada, roubada ou seduzida, a não ser que ela se mantenha fiel à sua alegria básica e ao seu valor selvagem, ou que os resgate, que é o que a gente está fazendo aqui, esse resgate. A história chama a nossa atenção para armadilhas e venenos, com os quais nos envolvemos com excessiva facilidade quando estamos sem a proteção da alma selvagem, sem uma firme participação da natureza selvagem. A mulher definha e cai numa obsessão pelo que a faça se sentir melhor, pelo que a deixe em paz e por qualquer um que a ame, pelo amor de Deus. Quando está esfaimada, ou seja, quando ela está faminta, quando ela está sedenta, a mulher aceita qualquer substituto que lhe seja oferecido, incluindo-se aqueles que, como os placebos, não fazem absolutamente nada por ela, e os que são destrutivos e perigosos, que a fazem gastar seu tempo e seu talento de forma revoltante, ou que expõem sua vida a perigos físicos. Trata-se de uma fome da alma que leva a mulher a optar por aquilo que a fará sair dançando descontrolada e a levará também perto demais da porta do carrasco. Portanto, para podermos compreender essa história com maior profundidade, precisamos ver como uma mulher pode se perder de forma tão drástica ao perder sua vida selvagem e instintual. O jeito de nos mantermos fiéis ao que temos, o jeito de descobrir o caminho de volta ao feminino selvagem, está em ver os erros que pode cometer uma mulher presa numa armadilha dessas. Só então podemos voltar atrás para consertar os estragos. Só então podemos ter uma reunião. Como veremos, a perda dos sapatos vermelhos feitos à mão representa a perda da vitalidade passional e da vida que a própria mulher projetou para si, aliadas à adoção de uma vida domesticada em excesso. Isso acaba levando à perda da percepção aguçada, que induz aos excessos, a perda do pé, como a menina da história, a plataforma sobre a qual pousamos nossa base, um aspecto profundo da nossa natureza instintual que sustenta a nossa liberdade. Os sapatinhos vermelhos nos mostra como tem início uma deterioração e o estado a que chegamos se não tomamos qualquer iniciativa
em defesa da nossa própria natureza selvagem. Que não reste dúvida, quando a mulher se esforça por intervir e combater seus próprios demônios, quaisquer que sejam eles, essa é uma guerra das mais valiosas, tanto em termos arquetípicos quanto nos da realidade consensual. Muito embora ela possa, como ocorre na história, chegar ao fundo do poço em decorrência da fome, do cativeiro, do instinto prejudicado, de escolhas destrutivas e de todo o resto, lembre-se de que no fundo é onde ficam as raízes vivas da psique. É ali que estão os alicerces selvagens da mulher. No fundo está o melhor solo para semear e ver crescer algo de novo. Nesse sentido, chegar ao fundo do poço, embora extremamente doloroso, é chegar ao terreno de semeadura, apesar de que jamais desejaríamos os venenosos sapatinhos vermelhos e subsequente definhamento para nós mesmas, nem para ninguém mais. Existe no seu centro ardente e destrutivo algo que mescla a ferocidade e a prudência na mulher que dançou a dança maldita, que perdeu a si mesma e a sua vida criativa, que se transportou até o inferno numa cestinha barata ou cara, e que, mesmo assim, de algum modo se manteve fiel a uma palavra, um pensamento, uma ideia, até poder fugir desses demônios por uma fresta no tempo e poder sobreviver para contar sua história. Portanto, a mulher que perdeu o controle pela dança, que perdeu seu equilíbrio e seus pés, compreende esse estado de privação no final da história. Tem um conhecimento especial e valioso. Ela é como um saguaro, um belo cacto gigante que sobrevive no deserto. Esses cactos podem ser perfurados por muitos tiros, podem ser entalhados, derrubados, pisoteados e ainda assim sobrevivem. Ainda assim armazenam a água que lhe dá vida. Ainda assim crescem loucamente e se recuperam com o tempo. Apesar de os contos de fadas acabarem ao final de 10 páginas, nossas vidas não acabam junto. Nós somos coleções de muitos volumes. Na nossa vida, mesmo que um episódio represente um desastre total, sempre há um outro episódio à nossa espera e depois mais outro. Há sempre outras oportunidades para acertar, para moldar nossa vida do jeito que merecemos que ela seja. Não percam, nossa, achei fantástico isso aqui. Não percam tempo amaldiçoando alguma derrota. O fracasso é um mestre mais eficaz do que o sucesso. Ouçam, aprendam, insistam. É isso que estamos fazendo com nossa história. Estamos ouvindo sua mensagem antiquíssima. Estamos aprendendo lições sobre modelos deteriorantes para podermos prosseguir com força de quem sabe pressentir as armadilhas, arapucas ou iscas antes de nos defrontarmos com elas ou de que com elas nos envolvermos. Comecemos a destrinchar essa significativa história, compreendendo o que acontece quando a vida que mais valorizamos, não importa a impressão que ela cause nos outros, a vida que mais amamos é desvalorizada e reduzida a cinzas. Eu já dei uma lida um pouco nesse capítulo e eu já vi que ele vai ter vários passos para serem destrinchados da história original. Então, hoje a Rutinha não vai poder falar, mas ela está presente aqui. Então, assim, a gente não vai demorar muito, né? Aproveitando que a gente já está num novo canal, trazendo coisas novas. Né? E amanhã eu acredito que já esteja tudo mais normalizado. Então, vou passar assim meio rapidinho pelo que nós vamos ver essa semana. Nós vamos ver porque, né, os sapatinhos feitos à mão. E aí a Clarissa vai mostrar as armadilhas. Então, temos 1, 2, 3, todas as armadilhas.
4, 5, 6, pelo jeito nós vamos até uma outra semana. 6, 7, 8, bastante. Tem as 8 armadilhas, até antes da finalização da história. A barriga querendo tomar café. Então, eu fiz algumas marcações. Então, antes da gente entrar nas armadilhas, se são 8 armadilhas e mais a finalização, então a gente consegue trazer essa semana 4 e mais a finalização desse capítulo na próxima semana. É que essa semana tem feriado aqui também, né? O que é uma vantagem, gente. Feriado, as pessoas estão em casa e muitas vezes elas vão ter a oportunidade de estar aqui com a gente acompanhando um pouco melhor. Então eu vou ler a segunda parte, que é os sapatinhos vermelhos feitos à mão. Na história, sabemos que a menina perde os sapatos vermelhos criados por ela mesma, aqueles que a faziam se sentir rica ao seu próprio modo. Ela era pobre, porém criativa. Estava encontrando o seu jeito de ser. Havia passado da condição de não ter sapato nenhum a ter sapatos que lhe proporcionavam um sentido de força espiritual, apesar das dificuldades da sua vida concreta. Os sapatinhos feitos à mão são símbolos da sua ascensão de uma existência psíquica insignificante para uma vida emotiva projetada por ela mesma. Seus sapatos representam um passo enorme e literal, no sentido da integração da sua engenhosa natureza feminina na rotina do seu dia a dia. Não importa que sua vida seja imperfeita, ela tem sua alegria, ela irá evoluir. Nos contos de fadas, podemos compreender essa personagem tipicamente pobre, porém criativa, como um motivo psicológico daquele que é rico em espírito e que lentamente adquire maior conscientização e maior poder com o passar do tempo. Seria possível dizer que essa personagem retrata exatamente todas nós, pois todas avançamos lentamente, mas com segurança. Sob o aspecto social, os sapatos transmitem um sinal. São um meio de distinguir um tipo de pessoa de outro tipo. Os artistas costumam usar sapatos que são completamente diferentes daqueles usados, digamos, por engenheiros. Os sapatos podem expressar algo a respeito de como somos, às vezes até de quem aspiramos ser, da persona que estamos experimentando. Aí eu fiquei lembrando dos sapatos do Theo, né? Ele gosta daqueles sapatos plataforma. São bem diferentes, né? E aí tem as mulheres que gostam de salto alto e vários outros tipos de sapato. Agora, né? Um engenheiro usa o quê? Ele usa a bota, porque dependendo de onde ele tiver que andar, ele tem que ter uma segurança no pé, para não molhar, ou para não pisar em concreto ou em outras coisas mais, né? Então, esse que ela está colocando aqui, os sapatos podem expressar algo a respeito de como somos e às vezes até de quem aspiramos ser. Essa aqui me lembrou uma passagem da Marilyn Monroe, que ela não tinha sapatos bonitos para usar e ela calçava, vou lembrar mais ou menos, né? Eu sei que ela calçava um número tipo 35, 36 e ela usava sapatos usados tipo 33, né? Porque ela não tinha recursos para adquirir um sapato. Então ela usava o que estava ali, o que estava à mão, né? Bastante interessante. Então esse simbolismo arquetípico dos sapatos remonta à antiguidade,
quando os sapatos eram um sinal de autoridade. Os governantes os possuíam, os escravos não. Mesmo hoje em dia, grande parte do mundo moderno aprende a avaliar exageradamente a inteligência e a capacidade de uma pessoa com base no fato de ele ou ela usar sapatos ou não, assim como no fato de essa pessoa que possui sapatos estar bem calçada ou não. Até me ocorreu aqui, né? Existem mulheres que têm mais sapatos do que roupa, né? Como será que isso funciona? Para mim é fácil, eu gosto do conforto, então tênis, sapatos confortáveis, nada de salto alto. Nunca gostei de salto alto. Acho que eu usei salto alto umas 3 vezes na minha vida, né? É que essa comunidade aqui também ela vai subir mais e ela vai ter mais entrega do que o outro perfil. Porque, vamos dizer assim, é um perfil fresco. Aqui é um perfil mais novo. Então, o que acontece? Ele acaba entregando mais. Só que assim, veio bastante gente estranha aqui no começo. Mas até alinhar, o outro já estava mais alinhado. Por isso que eu trouxe ele para ficar aqui na janelinha. Aí ontem já configurei, deixei ele todo prontinho para que hoje a gente pudesse começar. Mas a gente vai começar a faturar muito ainda com esses perfis aqui. Então vamos lá. Eu parei aqui nos sapatos. Pode ver até que as publicações que eu vou colocar aqui vão ser diferentes das publicações que eu coloco no outro, né? Vamos separar uma coisa da outra. Mas que aqui tá frio, gente do céu. Então vamos lá. Verdade, essa coisa de sapato é bem complexa mesmo, né? Ai, gente, eu tô tendo uns apertos aqui no coisa. Olha só, a Ruth está comentando aqui que a Luísa diz que quem que se servista usa sapato alto. É que assim, né? Vou analisar um pouco a minha pessoa, aproveitar os comentários da Ruth. Desde a minha infância, eu nunca fui muito chegada em sapato alto. Por quê? Não é pela altura, gente. O que me incomoda no sapato alto é a falta de conforto. É só a falta de conforto. Porque o meu pezinho, né? Exatamente. Boa, Ruth. É bem isso mesmo. Né? Que o estilo dos sapatos daquela que o Luiz XV, né? Que as pessoas falam, sapatos de salto alto, realmente eles foram criados por homem, não são confortáveis. Então, assim, eu sempre tive um pouco de não gostar de sapato de salto por causa da falta de conforto. E o meu pezinho, ele é um pezinho que ele é assim, sabe? Os dedinhos do pé, ele é assim. Então, sapato que faz isso aqui, meu problema não é com a altura do salto. Olha só, meu problema não é com a altura do salto, é com essa parte aqui que faz assim com o meu pé. E aí eu não gosto, né? Eu não gosto de coisas apertadas no meu pé. E o que acontecia com os saltos altos? Eles acabavam comendo todo o meu calcanhar e calejando os meus dedinhos. Então, realmente, os sapatos, se a gente for parar para analisar também, eles foram uma forma de escravidão para a mulher. Porque imagina a Marilyn Monroe, né? Ela usava sapato, acho que era 2 tamanhos menores que o próprio pé. Você fica imaginando a dor daqueles sapatos. Né?
Mesmo um tênis, se o tênis for um número menor do que o seu pé, ele vai apertar o seu pé. E eu achei interessante deles colocarem aqui, né, a questão social. Se a gente for analisar, realmente, em 1900 e bolinhas para trás, do século passado, muita gente não usava sapato, né? Aqui mesmo no Brasil, a gente foi usar os sapatos, né? Olha só. E aí tem essa questão também, né? De pessoas que o pé incha. Dependendo do lugar em que você está, o pé incha e ele causa incômodo. Ainda há de alguém criar. Sabe aquele. Não sei se você já assistiu aquele desenho do. Tá chovendo hambúrguer? Tá certo que aquilo ali é um exagero, né? Mas seria um sonho de sapato. Que o menino criou aquele sapato que você passa assim no pé, ele toma o formato do seu pé. Aqui a gente ficou pensando, né? Se ele nunca mais lavou o pé na vida, né? Mas coisas de quem assistiu o desenho. Mas de ter, né, esse conforto para os pés. E às vezes é desconfortável até mesmo para os homens, dependendo do sapato. Eu lembro que bem antigamente existiam os sapateiros, né? Eles faziam aqueles que são aquelas plataformas, né? Eu só sei que eu usei muito pouco. Eu usei na minha formatura, no meu casamento. E olha só, eu usei na minha formatura da própria faculdade. Olha, eu casei em 92. Eu me formei na faculdade em 2011. Eu usei o mesmo sapato. Ainda, lógico que eu joguei umas purpurinas, fiz uns negocinhos neles, mas assim, depois eu já despachei, porque realmente sapato de salto não dá. Aí tem, né, esses sapatos que são tipo plataforma. A minha mãe, ela gostava bastante de usar sapato de salto, né? E eu tenho uma amiga não, uma conhecida, que para ela o sapato de salto é como andar de chinelo. Eu acho isso assim impressionante. Eu acho admirável, sabe? Como que a pessoa tem essa. Eu não sei se ela sabe comprar muito bem os sapatos dela, porque não é saltinho, é saltão. Ela sempre gostou de salto alto. Ela é um pouco mais alta do que eu, mas ela sempre gostou de salto alto, aqueles saltinhos finos, né? E para ela sempre foi como andar de chinelo, né? As plataformas também são, apesar que, nossa, surgiu uns plataformas aqui no Brasil que dava medo. Você já viu que eu achei super curioso os sapatos que eles não têm? Eles parecem que tá voando, né? Eles são assim e não tem nada aqui. Ele se sustenta com a base aqui. Eu achei bem curioso. Eu falei, nossa, será que não cabe? É, isso mesmo. Acho que foi até você que mostrou esses sapatos. Aí eu fico pensando, né? Eu fico pensando no meu pé e falo, nossa, será que ele fica bem no meu pé? Será que eu não vou cair? Porque a impressão que dá com aquele sapato é que você vai cair, né? Mas sapatos realmente ele tem um forte simbolismo, porque nem todo mundo usava sapato, nem todo mundo usava sapatos bonitos. E eu lembro, agora nem tanto, mas ali na minha época de adolescente, sapatos de salto eram muito caros, eram caríssimos. Era muito fora do padrão da juventude ali. Eu assim, aqui em casa gostamos de rasteirinha.
Ou também chinelo, né? Eu amo chinelo, gente. Não vou fazer o comercial do chinelo, mas eu gosto pelo conforto que ele me traz. Eu já tive um tênis, também gosto muito de tênis. Eu nunca mais achei um tênis igual aquele. Também não procurei, né? É verdade que assim, os sapatos, aí a gente entra em sapatos, sandálias, vai muito também, eu acredito eu, que dependendo do tipo de pé. Porque se a pessoa não tem um sapato ou uma sandália, uma rasteira, em que ela olhe, né, e fale, nossa, tá bonito no meu pé, eu acho que é desconfortável. Por exemplo, no meu caso, rasteira depende da rasteirinha, porque tem rasteiras que às vezes elas são muito baixas e elas dão, acaba causando dor. Olha que interessante, né? É um sapato sem salto, muito próximo ao chinelo, mas tem uns que causam dor pela base deles, né? Agora, gente, sapato muito doido é aqueles dos tamanquinhos das japonesas. Como é difícil usar aqueles sapatos. Aqueles tamancos, né? São tamancos. Eu usei uma vez e eu ainda tive que usar um tamanho menor que o meu pé, né? Porque as japonesas em geral são mais com o pezinho menor, né? Eu já tenho um pé maior, né? Mas tem muitos. Eu tive um tênis, nunca mais eu achei ele. Era da Nike, é um conforto, ele era muito confortável, muito. Você podia usar no calor, que ele não esquentava o pé, e no frio, ele se não sentia frio no pé. Ele tinha um couro especial, alguma coisa assim, eu nunca mais vi, ele era importado, né? Mas hoje em dia, a gente tem acesso a muito mais coisas, muito mais fáceis, né? Pensei que ela ia falar. Vê que ela não falou, não. E assim, e o que que ela tá colocando aqui, né? Tá certo que quando esse livro foi escrito, não tinha tantas opções como nós temos atualmente, né? Mas ela quer dizer o quê? Olha só. Essa versão da história, dessa história dos sapatinhos vermelhos, ela tem origem nos frios países do norte, nos quais os sapatos são vistos como instrumentos de sobrevivência. E realmente são. Quem aqui já ficou com o pé gelado, sabe que não é fácil, é muito doloroso, né? E aí ela põe, quando os pés são mantidos secos e aquecidos, eles permitem a sobrevivência da pessoa em condições extremas de frio e umidade. Lembro que minha tia me contava que roubar o único par de sapatos de uma pessoa no inverno era um crime equivalente ao assassinato. A natureza apaixonada e criativa da mulher corre o mesmo risco se ela não puder se agarrar às suas fontes de alegria e crescimento. Elas são o seu calor, a sua proteção. Ou seja, imagine num frio congelante ficar sem sapatos, sem meias, né? No Japão, usam esses sapatos de madeira com meia. Com meia. Mas aí vocês têm que andar toda travadinha, né? Acho que é por isso que as japonesinhas andam tudo... Porque você tem que andar meio travada com aqueles sapatos, né? E aí ela vem aqui, ó. Os símbolos dos sapatos pode ser interpretado como uma metáfora psicológica. Será que alguma vez a gente já viu os sapatos? Eu dei uma lida nesse capítulo ontem como uma metáfora psicológica. E aí ela coloca que eles protegem e defendem o que é nossa base, ou seja, os nossos pés. No simbolismo dos arquétipos, os pés representam mobilidade e liberdade. Nesse sentido, ter sapatos para cobrir os pés é ter convicção. Olha só que coisa interessante.
Nesse sentido, ter sapatos para cobrir os pés é ter convicção nas nossas crenças e ter os meios necessários para segui-las. Sem sapatos psíquicos, a mulher é incapaz de transpor ambientes subjetivos ou objetivos que exijam perspicácia, bom senso, cautela e firmeza. A vida e o sacrifício andam juntos. E o vermelho é a cor da vida e do sacrifício. Mas antes de entrar nisso aqui, vamos voltar lá para quem costurava os sapatos. E pensando aqui, os sapatos até que era eles acabavam sendo uma escravidão, né? Imagine ter que usar um sapato de salto alto o tempo todo. Se citou a princesa que ela troca porque os pés dela inchavam, né? O tempo todo. Imagine andar com aquelas roupas de 1900 e bolinha, com um sapato de salto apertado, algo que não era confortável para os pés. Tá certo que, se a gente for pegar aí na era medieval, eles eram confeccionados do tamanho do seu próprio pé, né? Diferente dos nossos de hoje, que é feito em formas para todo mundo, né? Aquela coisa generalizada. Uma vez eu assisti, não em termos de calçados, mas pode ser de calçados também. Exatamente. Considera-se elegante a mulher que usa salto. Ainda que ele seja desconfortável, ainda que você tropece, ainda que você enfie. Aqui no Brasil, tem uns lugares que não dá para andar de salto alto. Por quê? Porque o salto enfia no vão das calçadas e você acaba quebrando o salto. Mas eles representam bastante coisas. Eu me lembro que os meus sapatos de salto, eles faziam assim. Porque eu não sabia andar de salto alto, né? Sério, que na calçada portuguesa é pior ainda. Mas o que acontece? Tá certo que assim, né? O sapato ele faz com que a mulher acabe se posturando, né? Ela adquire uma certa postura quando ela põe um sapato de salto. Mas também que não seja exageradamente alto, porque também dói aquela curvinha que tem no pé. Né? Faz aquela curvinha. Mas eu imagino como deve ser bom um sapato feito pro seu pé. Alto ou não, mas pro seu pé. Acho que foi o Elton Euler que comentou a diferença quando você tem tanto roupa e calçado feito sob medida, ou seja, para você, do que quando você compra pro geral, né? Aquelas coisas de feita por alfaiate. Então, o caimento é diferente, o conforto é diferente, são coisas diferentes. Isso é uma parte da riqueza que realmente é muito boa, né? A pessoa poder mandar fazer o seu próprio sapato. Aí você desenhar o seu sapato ali. Olha, eu quero que ele seja assim. Eu quero que ele... Nossa, seria o sonho do paraíso poder colocar um sapato que ficasse bonito no pé, confortável ao mesmo tempo, sem ele estar esmagando o seu pobre pezinho. E que ele te desse a liberdade de fazer, né? É igual as bailarinas. Com aqueles... É muito lindo. Eu acho. Uma coisa que eu tenho morro de vontade. Eu ainda preciso caçar onde é que tem. Eu tenho muita vontade de assistir um balé. Sabe, aqueles balé clássico, Lago do Cisne, aquelas coisas que a gente só vê em desenho. Eu tenho muita vontade de assistir um balé. Mas quando você vê, assim, o que as bailarinas suportam pra estar ali, tem umas que ficaram até com o pé, assim,
entrevado para poder ficar em cima. Mas a beleza, né, da leveza dos movimentos que elas fazem, tem muitas coisas que vão exigir realmente de nós um pouco de sacrifício, né? E tem muitas que nem consideram, para elas não é sacrifício usar um negócio daqueles, né? Para mim, eu acho que usar um sapato, uma sapatilha que tem uma base, porque parece que acho que é madeira que fica, machucar o meu pé, a mim tiraria a minha liberdade, né? Mas para uma bailarina é até bonito, né? Você assistir. Só que aí agora eu fiz meio uma lembrança, né? Homem não usa sapatilha, né? É raro os homens que fazem balé que usam sapatilha, mas as mulheres, a maioria delas usam a sapatilha que tem. Eu não sei o que é ser uma madeira, o que é que faz ficar diferente, mas é diferente do que uma sapatilha normal. Geralmente eles estão descalços, né, com sapatilha baixa sem ponta, né? Sapatilha de ponta, mas ainda assim traz uma beleza. Talvez uma beleza que a gente não vê nas danças atuais, né? O balé, ele tem uma singularidade, não sei se por causa dos movimentos, eu não sei, né? É, mas eu acho que nem aqueles que hoje a maioria dos balés são muito geralzão, né? Mas quem tem que dar suporte realmente. Imagine o cara tentando segurar a mulher com... Gislaine, não tem sentido. Mas o balé é uma coisa extremamente linda, eu acho admirável, né? Os dançarinos de balé. Ainda vou assistir um. Mas tem aí esse outro lado, né? O balé ele mostra muito da suavidade feminina, de quanto a mulher rompe padrões e questões. Mas são coisas a pensar. E aí ela vem, né? Falando aqui, ela falou da questão dos sapatos como símbolos, da questão de conforto, de como construir os seus sapatos, né? As escolhas dos sapatos, né? A gente também está entrando nessa questão, né, de que o homem no balé ele não usa aquelas sapatilhas porque ele precisa dar suporte à mulher. Mas os movimentos é interessante, né? Porque no balé os movimentos de beleza são do feminino. Raramente os movimentos de beleza são do masculino, né? Eles se complementam quando dançam juntos. Apesar que, assim, também tem outras danças, né? Quem assiste, gosta de dança, não essas danças tribais, né? Essas danças de casais. Quer deixar o celular em paz, Gil? São muito bonitos, né? E, gente, uma coisa que eu fiz um tempo, eu fiz dança de salão durante um tempo. E eu tinha uma certa dificuldade, por isso que eu fui fazer dança de salão, pela dificuldade de ser conduzida. A dança de salão, balé, essas danças que você faz em dupla, não essas danças de coreografia, mas as danças que são em dupla, elas fazem essa coisa, né? É como se deixar conduzir pelo outro. Então, ali quando você está fazendo, tem que ter uma base de troca, de confiança muito grande. Eu lembro que quando eu dançava, dançar com o professor era o sublime estado, porque o professor ele sabia conduzir, mesmo às vezes a gente sendo um pouquinho mais travada assim. O professor era diferente dançar com o professor do que às vezes dançar com um aluno inexperiente, né? Como era mais fácil de ser conduzido por um homem que já tem o domínio daquela, já tem aquela habilidade da dança, né? Isso é uma coisa que eu gostaria de fazer novamente, seria fazer dança de salão. Eu acho muito interessante essa questão do
poder ser conduzida e não de conduzir. Né? Foi um treino para o meu feminino. Ainda é. Mentalizando aqui o meu gatão. Mas é interessante, né? A dança. A dança só fica, dança de casal só fica bonito. Mas acho que a dança em geral, quando tudo ali é harmônico, né? Quando tem uma harmonia de você olhar assim, parece que você viaja na história. Muito curioso. O tribal, ele já tem aquela coisa de ação, mas de contemplação. Acho que quando a pessoa dança essas danças assim com parceiros, você contempla mais. Né? Tem toda aquela coisa de rodar e fazer. E é bonito. Eu tenho os pais de uma amiga que eles dançam samba rock, é a coisa mais linda, né? O que é isso? Bachata? É a dança é o interessante, né? A arte realmente ela tem o poder de elevar o espírito, né? Tanto quando a gente dança, até mesmo quando a gente dança desengonçado, mas é o uso dos pés, né? Que faz com que a gente vá bailar. Agora bateu até uma saudade de dançar. Ah, de dançar em dupla, né? E é interessante que quando nossa, a gente entrou de sapato pra TikTok, nós estamos vivos aqui. É muito interessante quando a gente tá admirando ou dançando, né? Eu acho super, 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 super bonito quando o homem sabe conduzir bem uma mulher e quando a mulher deixa ser conduzida, né? Vou finalizar aqui pra gente amanhã a gente vai entrar nas armadilhas. Mas agora eu fiquei com o negócio dos sapatos bailando na minha cabeça, né? Inclusive nas cartas de tarô, tem muito nessa coisa da presença do sapato. Eu acredito que atualmente, quando eu o olhar, depois desse livro, gente, o olhar realmente muda. Você começa a ter um olhar mais afinado. Ainda que muitas vezes já tenha aquele olhar desenvolvido e tal, mas para mim, que foi uma pessoa que, sim, muito mais do universo masculino, para mim esse retorno que esse livro traz é sublime, é sublime. Então vamos lá, vou ler rapidinho aqui. A vida e o sacrifício andam juntos. O vermelho é a cor da vida e do sacrifício. Para levar uma vida vibrante, precisamos fazer sacrifícios de diversos tipos. Se você quer ir para a universidade, deverá sacrificar tempo e dinheiro e dedicar uma concentração enorme a essa opção. Se você quiser criar, precisará sacrificar a superficialidade, alguma segurança e, com frequência, seu desejo de ser apreciada. Para fazer vir à tona seus insights mais fortes, suas visões mais amplas. Os problemas surgem quando há muito sacrifício, mas nenhuma vida brota disso. Nesse caso, o vermelho é a cor da perda de sangue, em vez de ser a cor da vida do sangue. E é exatamente isso que ocorre na história. Perde-se um tipo de vermelho vibrante e amado quando os sapatinhos feitos à mão são queimados. Isso detona na menina um anseio, uma obsessão e, finalmente, uma dependência do outro tipo de vermelho.
o das emoções baratas e velozes, o do sexo sem alma, aquele que leva a vida uma vida sem significado. Portanto, ao interpretar todos os aspectos do conto de fadas como componentes da psique de uma única mulher, podemos concluir que a confecção dos sapatos vermelhos pela própria criança representa um feito importante. A menina retira sua vida do status de escrava, descalça, a de quem cuida da própria vida com os olhos voltados para o chão, sem olhar nem para a direita e nem para a esquerda, para uma conscientização que faz uma pausa para criar, que nota a beleza e sente alegria, que sente paixão e registra a satisfação, bem como tudo o que compõe a natureza essencial que chamamos de selvagem. O fato de os sapatos serem vermelhos indica que o processo será de uma vida vibrante, o que inclui o sacrifício. Isso é justo e correto. O fato desses sapatos serem feitos à mão e formados de retalhos demonstra que a criança simboliza o espírito criativo, que sendo órfã e não tendo recebido ensinamentos por quaisquer motivos, conseguiu reunir os pedacinhos e formar os sapatos usando sua percepção inata. Muito bem, uma bela e veemente afirmação. Se ela tivesse sido deixada em paz, essa situação teria um progresso agradável para o self criativo. Na história, a menina está feliz com sua obra, com o fato de ter conseguido executá-la, o fato de ter tido paciência para procurar e acumular retalhos, para criar a forma, reunir os pedaços e combiná-los para manifestar suas ideias. Não importa que a princípio o resultado seja grosseiro. Muitos dos deuses da criação em todas as culturas e através dos séculos não criaram com perfeição logo na primeira vez. A primeira tentativa pode sempre receber aperfeiçoamentos, assim como a segunda e muitas vezes a terceira e também a quarta. Isso não tem nada a ver com a nossa habilidade e talento. É simplesmente a vida evocativa e em evolução. Olha aí, né? O perfeccionismo faz parte da nossa natureza. O importante é não se deixar ficar preso no perfeccionismo, né? Porque é uma evolução, a gente sempre vai buscar pelo que é melhor, mais criativo, mais bem feito. Imagine se a gente ainda vivesse na época de lavar roupa na mão. Não dá, né, gente? Não dá. E aí ela coloca assim, né? Contudo, se a criança for deixada em paz, ela fará outros sapatos vermelhos, mais um e ainda outro, até que eles não saiam tão grosseiros. Ela irá progredir. No entanto, ainda superior a sua maravilhosa exibição de engenhosidade e a capacidade de prosperar em circunstâncias difíceis. O fato notável é que os sapatos feitos por ela lhe proporcionaram uma alegria imensa. E a alegria é a seiva da vida, o alimento do espírito e a vida da alma reunidos num só. A alegria é o tipo de sensação que a mulher experimenta quando ela põe as palavras no papel daquele jeito exato, ou acerta as notas ao ponto, né? Como queria logo na primeira vez. Uau, é incrível! É o tipo de emoção que a mulher sente ao descobrir que está grávida, quando é isso que ela deseja. É o tipo de alegria que a mulher sente quando vê as pessoas que ama se divertindo. É aquela alegria que ela sente quando realizou alguma coisa na qual insistiu muito, que envolveu sentimentos fortes, algo que a fez se arriscar, algo que a fez se esforçar e se superar para conseguir. Talvez com elegância, talvez não, mas com sucesso. Criou aquele algo, aquele alguém, a arte, a luta, o momento, sua vida. Esse é o estado de ser natural e instintivo da mulher. A mulher selvagem transparece nesse tipo de alegria. Situações comoventes dessa natureza convocam a mulher selvagem pessoalmente. No entanto, na história, como preferiu o destino um dia para se contrapor diretamente aos modestos sapatos vermelhos feitos de retalhos,
a simples alegria de viver chega rolando e instalando a vida da menina uma carruagem dourada. Olha só. Aqui eu lembrei de duas coisas. Eu lembrei de quando você fez aqui o rezo para a Lua, né? O quanto foi podado de ter insights e mais a intuição ali manifestada com uma força ainda maior do que é hoje, porque agora tem todo o trabalho de estar ali escavando, né? Teve todo o trabalho de ir escavando. E em vários casos, né? Às vezes uma coisa que as pessoas acham que é uma simples poda. Eu lembrei agora da história do Pequeno Príncipe, né? Não sei se vocês conhecem, do desenho que ele tinha feito e que as pessoas, né, os adultos não conseguiam enxergar que era um elefante dentro de uma cobra. E que ele foi podado no desenho e ele, a partir daí, não desenvolveu a criatividade, ainda mesmo sendo homem. Então, quanto das nossas meninas, às vezes, vem essa poda? Não senta assim, né? Fecha as pernas. Ou então, não faz isso que isso é coisa de menino. Não joga bola. E aquilo vai, né? Vai aprisionando as mulheres, né? Algo que era natural acaba sendo aprisionado. Hoje, vamos falar, algumas coisas já melhoraram, mas ainda é distantinho. Ainda tem muita coisa ainda para ser melhorada pela frente. Mas como é importante, né, essa observação, né? Isso, vai mesmo, vai, sabe, minando a mulher, vai deixando ela mirrada, né? Ela tem tanto para oferecer né? E às vezes não é só, às vezes é pai, é mãe, às vezes é professor, né? Eu já vi muita gente que não evoluiu na vida por falta de o professor ter dado um pouquinho mais de elogio, ou a família ter acreditado um pouquinho mais. E a diferença de quando uma família faz aquilo, desperta esse valor. A minha filha tem uma amiga, quando ela era criança, eu acompanhei, porque as duas tinham a mesma idade, né? Tem a mesma idade. Quando ela falava que ela queria ser jogadora de futebol. Há uns 20 anos atrás, isso aí era uma coisa absurda. Não existia Marta, né? Não existiam as mulheres que jogavam futebol, né? É verdade. E aí, para descascar nesses abacaxis. E eu lembro, assim, que tinha uma parte da família que falava. E tinha outra parte da família que apoiava. Hoje, eu até me emocionei, né? Porque, assim, quem olhava o panorama, menina, vinda de periferia, vinda de família, nossa, família que só Jesus na causa, totalmente disfuncional, família com gente presa, com gente bêbada, sabe? Aquela família. Mas ela teve uma pessoa que olhou para ela com olhos diferentes, que foi a mãe de criação dela, né? Porque ela tem a mãe biológica, teve a mãe de criação. A mãe de criação, ainda que a mãe de criação desse algumas limitações, ela incentivou o sonho. Então ela foi para a escolinha de futebol, né? Não era aquelas escolas, mas foi para escolinha, foi fazer uma coisa, fazer outra. Porque ela começou a observar que a menina jogava muito bem quando estava na escola. Então ela incentivou e hoje ela está na seleção brasileira de futebol feminino. Imagine, uma menina de periferia, ela mora até em outro estado, ela vem para cá pro Brasil. Mas e se ela não tivesse tido isso? E se ela tivesse tido só a parte da família,
Apesar que é, ai, Senhor, me perdoe o julgamento, mas dá uma raiva de saber que aqueles que mais criticavam hoje ficam ali, nossa, né? Não tenho nada com isso, mas dá uma vontade de falar umas verdades. Na época que ela tava lá, né, que ela era menina, que tava lá querendo jogar futebol, todo mundo falava só um monte de coisa negativa pra ela. Mas ela conquistou. Sabe? Então ela tem 25 anos, tá aí na seleção, vai jogar na Copa do Mundo das Mulheres. E é uma honra pra gente aqui. Ainda que as pessoas ainda não deem o valor devido. Eu acho que tinha que ter mais um pouquinho mais de reconhecimento, né? Mas, ou seja, ela não teve que, vamos fazer assim, que escavar mais aquela mulher dentro dela, porque foi alimentado o sonho e foi dada a liberdade dela fazer. Porque a família poderia ter dito, não, isso é coisa de menino, não, não. Mas teve uma pessoa que não alimentou esse sonho negativo, né? Disso é coisa de menino, que alimentou o sonho real. E assim, a gente vê, né? Quantas grandes artistas, cientistas a gente poderia ter no mundo se as pessoas só dessem, às vezes, não precisa, né? Um tantinho assim, né? Um tantinho assim, de incentivo para elas serem quem elas são. Seria diferente. Mas eu acho que a gente tá aqui para isso, né? Para despertar, mostrar a Ruth aí como mentora e terapeuta. Ela sabe bem o que é ajudar as mulheres a ficar escavando. E às vezes tem que escavar fundo, gente. Às vezes tem que dar umas escavadas assim, porque a mulher ficou tão domesticada, né? Exatamente. A mulher ficou tão ali, dentro daquela caixa, né? Servindo aquilo ali. Ela tá tão domesticada com aquilo que para ela romper, ela não consegue nem enxergar que precisa romper. E isso é uma, porque assim, tem aquelas que já sacaram, né? Mas e tantas outras que ainda estão não perceberam, né? Sentem aquele vazio existencial, porque quando a gente não é o que a gente nasceu para si, dá vazio. A pessoa sente o vazio, mas não sabe identificar o vazio, não sabe por que sente o vazio. E aí vem a parte mais delicada, né? Não se esforça para sair daquele vazio, porque tá extremamente condicionada, né? Aí eu vou fazer uma propaganda de nós, né? É por isso que a gente faz o que a gente faz. É por isso que a gente traz conteúdo e de vez em quando dá umas cutucadinhas aqui e ali, mostra alguma coisa em formato diferente, para que essa mulher ela agregue um pouquinho mais. Por isso que eu criei a tal mentora de boné, né? Não vou usar aqui, que aqui não cabe. Mas para quebrar esse padrão, porque quem diz que tem que ser dessa ou daquela maneira, a não ser a cultura, a crença? Vamos dar um pouco mais de liberdade, né, para as pessoas de crescer e deixar com que a sua genialidade que o divino forneceu, deixar ela vir à tona. Porque tem pessoas que elas vão conseguir, né? Como eu, a Ruth, assim, que a gente escava, continua escavando e enfrenta e vai. E tem aquelas que precisam dos líderes para mostrar. Basta escavar que você chega lá. Basta você, né? Gostaria muito que mais mulheres estivessem acompanhando a gente na leitura de Mulheres que Correm com os Lobos. Para isso que a gente vai estar trabalhando. Também tirei do outro perfil, porque eu quero, nesse perfil, focar muito nisso aqui. Dá um oi. Você quer dar um oi? Dá um oi ali, dá um oi. Agora ficou tímido, né?
Agora ficou tímido, agora não quer dar um oi. E é por isso que a gente não precisa dar um oi no, no tripé. É por isso que a gente faz o que faz e é por isso que a gente tem esse trabalho. E aí, finalizando, Rotia, você vai voltar com as lives de tarô? Ou por enquanto ainda não? Esperando ela responder ali no. Não hoje, né? Porque eu sei que você não. Nossa, eu respondi, ela respondeu. É, que ela vai, mas não hoje. Então tem vários processos, então fica o convite. Para você, eu sei que tem gente aí na FAIU só olhando o que a gente faz aqui. Eu faço para você 2 convites. Primeiro convite, amplie a sua mente. Se dê a oportunidade de crescer. Não é para não acontecer igual a menina dos sapatinhos. Ela acabou sem pé porque ela mesma não quis percorrer o caminho, né? Ai, eu também não abri live com o dente. Dente é dente, gente. Dente mexe com a gente. Então tem que ter aquele repouso mesmo. Não é muito bom ficar fazendo muita coisa, não. Né? Pra ter, porque a minha dentista falava, né? O dente ele mexe com uma estrutura física inteira, porque vai mexer com circulação sanguínea e ter um monte de coisa. Então tem que se resguardar mesmo. E aí fica o convite, né? A gente tem aqui, a gente tem também no YouTube, tem conteúdo, tem várias coisas que você pode utilizar para gratuitamente para você se desvencilhar. Mas se você precisar de uma aceleração nesse processo, você sabe que tem aquela coisa que tá ali incomodando e que você não tá conseguindo se libertar, chama no direct, né? Chama no direct. Vamos passar por um processo, seja um processo energético terapêutico quântico ou um processo cognitivo para cuidar do autoabandono. Fica o convite para todos e a gente vai encerrar hoje e amanhã estaremos aqui de volta a partir das 8 da manhã com a live Leitura Viva de Mulheres que Correm com Lobos. Já deixando a deixa que amanhã nós vamos começar a cuidar das armadilhas que impedem, né, a mulher de ser mais feliz e deixar com que toda essa natureza selvagem venha à tona. Gratidão, TikTok, gratidão, internet, gratidão, Ruth, gratidão a todas as pessoas que passaram aqui, a todas aquelas que assistiram, gratidão a toda a nossa egrégora que cuidou dessa live com muito carinho e muito amor. E gratidão a nós mesmas que estamos aqui servindo a vida. Beijos e a gente vai fechar em 5, 4, 3, 2, 1. Bye, bye.